bom dia. Aqui vou eu a caminho do Porto para o evento Conectar do Rafael Rocha, da Carol Rocha, onde vou palestrar com mais 6 palestrantes, mas não queria deixar de cumprir um dos meus propósitos, que é fazer uma live diariamente, e hoje gostaria de deixar aqui o tema, que é: a tua vida está a ser construída ou destruída pelas tuas pequenas decisões. Quero começar de uma forma um pouco diferente. Não te vou pedir para comentares nada, não vou pedir para compartilhares, quero apenas que penses: onde é que tu estavas há 5 anos atrás? Não responda já. Pensa um pouco. Há 5 anos, como é que era a tua vida? Como é que estavam as tuas finanças, o teu casamento, a tua saúde, a tua relação com Deus, os teus sonhos? Agora sim, talvez uma pergunta que possa ser difícil: e se tu continuares exatamente na mesma durante os próximos 5 anos, vais gostar do resultado? Gostarás do resultado se tu entenderes nos próximos 5 anos não fazer nada de diferente na tua vida? Sabem, uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é que as pessoas subestimam aquilo que conseguem fazer um dia. Subestimam aquilo que conseguem fazer em 5 anos, porque querem resultados rápidos, querem mudanças rápidas, querem dinheiro rápido, querem transformações rápidas. Só que a vida não funciona assim. Ninguém fica obeso por fazer uma refeição sem regra. Ninguém fica milionário por fazer apenas uma venda. Está um processo por trás. Alguém pode dizer: mas fulano tal enriqueceu porque vendeu uma empresa. Ok, então e a empresa, para ganhar valor, quantas vendas fez, quantas ações tomou? Portanto, não foi com uma apenas, não foi criar a empresa e ela ficar com aquele valor todo. Não. Ninguém destrói um casamento só porque teve uma discussão em casa. É um acumular de coisas que não dão certo. Ninguém perde a fé por deixar de ir à igreja uma vez. Tudo isto vai acontecendo aos poucos. Tudo acontece aos poucos. Qual é que vocês acham que é o maior erro das pessoas? Na minha opinião, as pessoas acreditam que as grandes mudanças vêm de grandes decisões. Só que raramente isso acontece. Imaginem vocês 2 pessoas em que uma decidiu ler 10 páginas de um livro construtivo e a outra não lê nada. Ao final de uma semana, a diferença é mínima, é pouca. Ao final de um mês, a diferença também não será muita. Mas ao final de 5 anos, ao fim de se calhar 150 livros em que um leu e que o outro não leu, se calhar a diferença já se vai notar. Se calhar essa acumulação de hábitos, de mudanças, de procura por algo diferente, algo melhor, essa acumulação vai-se fazer sentir. Conforme vos falei
não há muito tempo eu li um livro que se chama Hábitos Atómicos, em que eles diziam que se nós conseguirmos mudar 1% por dia, portanto 1% em relação àquilo que eu era ontem, melhorar 1%, ao final do ano eu estou 37 vezes melhor do que aquilo que estava no início do ano. Portanto, não é a pequenina diferença, é a acumulação de pequenas diferenças, de pequenas mudanças, de pequenos hábitos que ao fim de um tempo vão dar uma grande transformação. Vocês sabem que quando eu decidi voltar a estudar, não terminei a licenciatura no primeiro dia em que fui para a faculdade. Foram 3 anos, foi um processo diário, foram muitos fins de semana, foi muito estudo, foi continuar a trabalhar, a cuidar da família, a cuidar das empresas e ainda ter essa tarefa adicional. Se calhar alguns chamam isso sorte. Tive bastante sorte, mas foram 3 anos que tive que ajustar a minha vida para tirar a licenciatura em Gestão de Empresas. Quando eu decidi progredir para o mestrado, foram mais 2 anos, portanto não foi de um dia para o outro. Tudo isto é um processo e eu tenho que querer colocar-me nesse processo. Se voltarmos àquele paralelismo do livro, foi mais uma folha, foi mais uma página que eu li a cada dia, e depois outra, e depois outra, e depois outra. E o problema é que há muita gente com falta de disciplina, com falta de consistência, que abandona rápido, não vê resultados logo no início e ao fim de um tempo abandona, porque muitas das vezes não tem direção, não sabe para onde quer ir, ou melhor, sabe para onde quer ir, mas não tem aquela direção, ou se calhar nem quer ir, acha que quer ir, portanto não tem uma verdadeira vontade, porque se tivesse essa vontade criava a disciplina, a motivação, a consistência para ir nessa direção, não é? E vocês sabem que eu apresento a palestra dos feijões, o código dos feijões, e hoje trago aqui também um feijãozinho que vou usar na palestra que vou dar. E reparem, este feijão, olhem bem para ele. Quanto tempo é que um feijão destes, se for colocado na terra, demora a gerar uma planta? Não acontece do dia para a noite. Eu não meto lá isto hoje e amanhã tenho uma planta cheia de vagens que vão dar novos feijões. Nem em 2 dias, nem em 3 dias, nem numa semana. Mas isso não significa que depois de eu colocar o feijão na terra e apesar de eu não estar a ver esses tais resultados, não significa que ele não esteja a crescer. Muitas das vezes, e eu falo disto em alguns dos códigos da palestra do Código dos Feijões, em que ninguém vê, mas a mudança está a acontecer. Ninguém vê que tu estás a ler 10 páginas, mas tu estás a ler e no dia a seguir já não são 10, são as 10 de ontem mais as 10 de hoje, são 20 páginas que tu leste e ao final de 10 dias são 100 páginas e ao final de 100 dias são 1000 páginas, ou seja, ninguém vê, é uma mudança pequena, mas ela está a acontecer. Ela está a acontecer mesmo quando ninguém vê. E alguns de vocês estão quase a desistir. Talvez alguns de vocês precisem de ouvir isto. Só porque os resultados não estão a aparecer, só porque não estás a ver os resultados,
não significa que não estejas a crescer, desde que te tenhas colocado no processo, estejas a ler livros, estejas a colocar-te em ambientes não tóxicos, ambientes que te façam crescer, que estejas a conectar-te com pessoas que queiram ir na mesma direção que tu, que possam gerar novas ideias na tua mente, que possam gerar novas ações na tua mente, ainda que ainda não estejas rico, ainda que ainda não tenha acontecido aquilo que tu queres. Mas se tu estiveres no processo, como o feijão, quando é colocado, não no dia a seguir não vira logo um feijoeiro, não é? Mas está no processo, está a desenvolver ações para que de um dia para o outro as pessoas digam: olha que sorte, que vocês já repararam que o feijão está ali uma série de dias e depois de um dia para o outro, de repente, lança o caule e começa a crescer por ali acima. Mas houve um processo antes disso. E na nossa vida é igual, nós somos como o feijão. E algum de vocês duvida que este feijão tem cá dentro o caule, as folhas, as futuras vagens? Alguém duvida que cá dentro está tudo? Na nossa vida é igual, nós somos assim. Nós temos tudo cá dentro. Agora, temos que nos colocar no processo e temos que ser consistentes, ter disciplina e ter uma direção e manter essa direção. Procurar novos ambientes, novas pessoas, novas conexões que nos possam fazer avançar. Portanto, eu vou repetir, só porque ainda não estás a ver resultados, não significa que não estejas a crescer, ok? Põe isto bem na tua cabeça, porque às vezes algumas pessoas desistem um passo antes de conseguirem aquilo que querem. Algumas pessoas desistem antes de... Imaginem que vais a andar numa rua e está ali uma esquina de um prédio. O teu resultado pode estar do lado da esquina. Se tu não passares essa esquina, não consegues ver o que está daquele lado. E algumas pessoas param um passo ou dois antes da esquina. Não faças isso. Continua, porque tu estás a crescer e os resultados irão aparecer. Ok? E agora sim quero-te fazer uma pergunta muito séria. O que é que estás a fazer todos os dias que está a construir o teu futuro? Uma pergunta ainda mais importante. O que estás a fazer todos os dias que está a destruir o teu futuro? É que normalmente nós sabemos até a resposta. Sabemos onde estamos a desperdiçar o nosso tempo, sabemos onde estamos a fugir e do que é que estamos a fugir, sabemos onde estamos a adiar certas decisões que sabemos que deveriam ser tomadas, sabemos que a maioria de nós não precisa de mais conhecimento, precisa de mais consistência, precisa de mais disciplina invisível. Porque a diferença entre a vida que tens hoje e a vida que vais ter daqui a 5 anos está escondida nas pequenas decisões que tomas quando ninguém está a ver. A tal disciplina invisível que eu te falava. E vocês sabem porque é que eu gosto desta comparação aqui com o feijão? É porque ela ensina uma verdade muito simples. É que as grandes colheitas começam sempre
com pequenas sementes. E uma das coisas que nós vamos aprofundar no dia 11 de julho, às 16 horas, será a próxima data em que eu vou fazer a palestra Os Códigos do Feijão, é como é que com pequenas decisões podemos produzir destinos completamente diferentes. Muitas pessoas olham apenas e só para a árvore, mas poucas são aquelas que compreendem o processo da semente, do crescimento oculto, daquele crescimento que ninguém vê. E eu vou terminar aqui com uma última grande pergunta. Se continuares exatamente como estás, onde é que vais estar daqui a 5 anos? Se tu não gostas da resposta, talvez hoje seja o dia para mudares a direção. Porque o futuro não se constrói amanhã, o futuro constrói-se hoje. Numa decisão, num hábito novo, numa nova escolha, uma pequena semente, como o feijão. E se esta mensagem hoje fez sentido para ti, escreve aí nos comentários: eu escolho crescer. Eu escolho crescer. E se conheces alguém que precise de ouvir esta mensagem, partilha esta live, porque às vezes uma pequena decisão pode mudar um destino inteiro. Ok? E agora, a caminho da palestra Conectar, onde vamos ter 7 palestrantes, os quais eu também estou incluído, vai ser um dia transformador, um dia de networking, de empreendedorismo, de novos ambientes, de ambientes saudáveis, ambientes de crescimento, ambientes de empresários ou futuros empresários, onde vamos fazer aqui uma troca de conhecimento, onde vamos arrancar da cabeça alguns bloqueios que nos impedem de tomar as tais decisões que nós sabemos que têm que ser tomadas e que muitas vezes nos param por passados, por outras coisas que nós até sabemos que nos bloqueiam, mas não sabemos como nos livrar dela. E hoje eu vou falar sobre isso. Um forte abraço e vamos nos vendo.